بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Estávamos a falar sobre a vida do profeta sallallahu alaihi wasallam e dos seus companheiros em Meca, e também dissemos que o número das pessoas que aceitaram Muhammad como mensageiro em Meca era muito reduzido, comparando com aquilo que nós notamos em Medina. No entanto, os versículos do Sagrado Alcorão a serem revelados, alguns como resposta das perguntas que eram feitas ao profeta sallallahu alaihi wasallam, as outras eram versículos que falavam sobre o passado de alguns povos, e Isa, Musa e Ibrahim. Portanto, isto é pela ordem de irmos ou recuarmos, podemos dizer assim, do profeta sallallahu alaihi wasallam. Temos antes Isa alaihi salam, Jesus, e depois, claro, que entre Isa e Muhammad, entre Isa e Musa, Moisés, houve vários profetas e mensageiros, porque primeiro veio Musa, depois vieram outros profetas, até Isa, e depois é que veio. Então, o Corão ia falando, os versículos iam sendo revelados a falar sobre alguns profetas e alguns mensageiros, e basicamente eram porque eles estavam a passar a dificuldade de pôr em prática o Islã. Não poderiam pôr em prática o Islã. Isto é, as orações. As orações, quando foram feitas obrigatórias, sabemos nós, quando o profeta alaihi salatu wassalam foi para Mi'raj, a ascensão, foi ali a que recebeu o salat, as 5 orações, e tinha que se implementar, tinha que se pôr em prática, e o profeta demonstrou aos seus companheiros, e eles foram fazendo. Mas como o ambiente era de agressividade, de perseguição, e as pessoas não queriam que o Islã crescesse, não queriam que falasse da justiça, não queriam que falasse da igualdade, então, ao ponto que também falamos um pouco, que as pessoas liam o Corão entre eles, e quando havia um grupo de pessoas que liam o Corão em voz, não diria muito alta, mas é uma voz audível, e se ao pé destas pessoas tivesse, por exemplo, um mushrik, ele fazia barulho, tapava os ouvidos. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن, para não ouvirem, والغوا, e façam barulho, لعلكم تغلبون, para que o vosso barulho prevaleça sobre a recitação do Corão. E ainda hoje. Mas enfim, o que acontece é que o Islã foi crescendo. E é claro que, apesar de haver perseguições, apesar de haver boicotes, boicotaram o profeta e os seus seguidores. Tiraram fora da cidade de Meca. E houve um boicote. As pessoas não poderiam comprar, não poderiam vender, não poderiam casar. E foi momentos muito difíceis. Com o falecimento de Khadija, radiallahu ta'ala anha, o profeta perdeu o suporte. Com o falecimento do seu tio, também perdeu outro suporte. Então, os outros ficavam com mais força, com mais entusiasmo. Até que 2 tribos de Yasrib, que era o antigo nome da cidade de Medina. Yasrib era o antigo nome da cidade de Medina. Alguns membros daquelas tribos vieram a Meca. Ouviram sobre Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falaram com ele, apesar das pessoas, os líderes de Meca terem dito para evitar falar com Muhammad, porque podem se contagiar. Muhammad tinha o poder, sallallahu alaihi wasallam, o poder natural dele, de conversar com as pessoas, de estar bem com as pessoas. Então, essas pessoas que vieram de Yasrib, antigo nome da cidade de Medina, vendo tudo isto,
fizeram um acordo com Muhammad, propuseram: venha viver em Yathrib. Yathrib haverá toda a liberdade, não haverá perseguição. Cada um, nós temos lá os cristãos, judeus, pagãos, cada um pratica a sua crença, nós não incomodamos ninguém. O profeta disse que ia pensar, depois no ano seguinte vieram, mas antes de esta imigração, um outro grupo antes pediu ao profeta sallallahu alaihi wasallam para emigrar para a África. Onde? Etiópia. Onde ouviram falar sobre um rei. Era o justo. Um rei cristão. Um rei cristão, que era justo. Então o profeta autorizou este grupo e eles foram para a Etiópia. No entanto, foram bem recebidos. E quando os líderes de Meca souberam que há um grupo que foi-se embora, para eles fugiu, mas emigraram, foram lá ter com o rei e disseram para devolver, repatriar os árabes que estão aqui no mercado. Porque, como sabem, que a população maioritária em África é africana, e quando vai um grupo de uma outra localidade é visível, não dá para esconder. E o rei chamou, quis saber o que é que se passa, porque é que vieram de Meca solicitarem-nos ou solicitarem-me para serem repatriados. Quem são essas pessoas que eles querem repatriar? Chamaram, perguntou, e eles, um porta-voz deles explicou. Nós estávamos na escuridão, Muhammad deu-nos a claridade, nós éramos injustos, passámos a ser justos. Explicou as razões, né? E o Corão fala sobre Maryam como mãe de Isa e não como mãe de Deus. Isa é Ibn Maryam, é mencionado no Corão. E o rei disse: se eles quiserem permanecer, poderão permanecer. Não são obrigados a serem repatriados. Ficaram. Mas este grupo que veio de Medina, depois do profeta alaihi salatu wassalam analisar e depois ter a permissão da parte de Allah, prepara Abu Bakr. Ele e Abu Bakr numa noite saem, deixam a cidade de Meca. Esta viagem que o profeta faz, aquilo que se chama de Hijrat, e o calendário islâmico que nós temos, देखिए ना ऊपर बच्चे जो है ना खेल रहे हैं, कौन है? अगर आपको खेलना है तो आप नीचे आओ. ऊपर जो बच्चे हैं ना, aquelas crianças que estão lá em cima. बेटी, quem que está a brincar aí? कौन खेल रहा है? देखो भाग रहा है कोई, निकालो उसको, या कहो आराम से बैठो या नीचे जाओ. É todos os dias, रोजाना ये कहना पड़ता है, रोजाना. बच्चों को लाते हो तो काबू में रखो ना बच्चे को. Todos os dias, रोजाना कहना पड़ता है. Every day you have to tell you, control your kids. हमेशा कहना पड़ता है, या आपके दिमाग में बात ही जाती है. जब बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे को निकालो. नहीं निकालेंगे. बात सुनने में आ रही. Tem que mandar polícia lá em cima. Hã? Englishman. Yes.
कौन सी जबान में बात करूं? बंगला में जुबान, बंगला कोई है? बंगला कोई बंगला जानता है यहाँ से? आप बंगला जानते हैं? आप कहें प्लीज, शोर मत करो। यहाँ माइक्रोफोन में भाई साहब माइक्रोफोन में बात करो। I think it's नो बात करो, कहो उनको, भाई बच्चों को कंट्रोल करो ना। বাচ্চাকে একটু শান্ত করেন, কারণ এখানে আমরা সকলেই ইবাদতের জন্য আসছি, অনেক সমস্যা হচ্ছে। প্লিজ প্লিজ। Enfim, jazakallah. E o profeta alayhi salatu wassalam e Abu Bakr deixam a cidade de Meca para a cidade de Medina. Hijra. No entanto, as pessoas de Medina já estavam à espera de receber o profeta alayhi salatu wassalam. A viagem levou dias, porque não era uma viagem como nós viajamos hoje. Com calma, com tranquilidade. O profeta e Abu Bakr deixaram. Foram. Se recordarmos, Waraqa bin Nawfal disse a Khadija e ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando falaram sobre o wahy que ele recebeu de Jibrail, onde Waraqa bin Nawfal disse que você vai ser profeta, mensageiro, é profeta e mensageiro, e normalmente os mensageiros. I think it's sorry sir, it's Bangalore. It's other language. कौन सा जुबान? हाँ? English or Portuguese. Queres ir lá em cima? Vai lá. Vai lá em cima e vai dizer as senhoras devagar. Diz às senhoras para trazerem a criança aqui embaixo. E as pessoas de Medina, de Yasrib, já estavam à espera da vida do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então todos os dias quase saíam da cidade à espera. Hoje é que ele vem. Até a hora de Maghrib. Depois regressavam. Dia seguinte, mesma coisa. Até a entrada da cidade de Yasrib. Ficavam todo o dia. Até ao fim do dia. Também não vinham. Não eram. Até o dia em que viram de longe que vêm duas pessoas montadas no camelo, calmamente, devagar, até chegar à cidade de Medina, Yasrib. Foram bem-vindos. Cânticos de boas-vindas. E quando o profeta alayhi salatu wassalam entra dentro da cidade, foi bem recebido. Claro que depois ali houve pessoas que deram hospedagem e a partir daí criou-se um outro ambiente. Essas duas tribos, Aws e Khazraj, lutavam entre elas por tudo e por nada. Lutavam, matavam, por tudo e por nada. E essa luta entre eles durava. E foram eles que propuseram o convite ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Então o profeta disse que tem que haver aqui união entre essas duas tribos. E as lutas eram desnecessárias. E o profeta chamou e disse para não continuarem a viver desta forma.
unirem-se. E o Corão fala sobre isto. Eles fizeram um acordo, podemos dizer assim, na presença do profeta alayhi salatu wassalam, que quando houver qualquer assunto, iremos ter com o profeta, ele depois irá decidir. E fizeram esse acordo. Então isto quer dizer que já não havia mais guerra entre eles. Eram duas tribos. Jazakallah, Khalifa. Essas duas tribos deixaram de fazer a guerra. Alguém fornecia armamentos para eles fazerem a guerra. Eles tinham que comprar armas. Seja espada, cavalo, escudo, lança. Eles tinham que comprar. Então os fornecedores não gostaram desta atitude de Muhammad. Quando você fala, por exemplo, ou quando nós falamos da paz, especialmente no Ocidente, fala-se muito sobre a paz. Paz, paz, paz. Mas quem é que fabrica o armamento? Quem é que vende o armamento aos povos e às pessoas e às tribos e às nações para fazerem guerra? Se eu sou o fabricante de armamentos, as pessoas têm que comprar armamentos. Para eles usarem os armamentos tem que haver guerra. Porque se não houver guerra, o que é que vai servir aquilo? Portanto, o profeta alayhi salatu wassalam foi a raiz. Senão, não há mais conflitos, não há mais matanças, não há mais assassinatos, não há mais dar continuidade de matar por honra. Tem um limite. Existe a justiça. Então o Corão o que é que diz? Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Versículos já revelados em Medina. Ó crentes, temei Allah, haqqa tuqatihi, devidamente. Sente o temor de Allah. Sente o taqwa de Allah. Não é só dizer que eu sou muttaqi, não, sente. Temos que sentir. Este sentimento é quando nós mexemos, ou quando algo se mexe connosco, quando algo mexe connosco. Isto é sentimento. Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. E não falecer, e não morrer, e não deixar este mundo, excepto sendo submisso a Allah. Vejamos o que é que este versículo diz. Mas a pessoa diz, eu sou muçulmano, se eu sou muçulmano vou morrer como muçulmano. Allahu a'lam. Só Allah é que sabe. Amanhã você pode mudar de ideias. Amanhã você pode não gostar do Islã, porque não compreendeu o Islã. Amanhã você pode ter misturado práticas culturais tradicionais com a religiosa e pensar que aquilo que é o Islã. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Portanto, ser continuamente, sempre ser submisso a Allah. Sempre. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Pois várias tribos foram aproximando, foram chegando. Já havia mais liberdade, mais convivência pacífica. E Allah está a dizer para todos, بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, segurarmos a corda de Allah. Aqui, corda de Allah, refere-se ao Corão. Todos nós, se segurarmos o Corão, se todos nós formos pegarmos em conjunto
ولا تفرقوا, e não criar divisionismo. Eu posso ter uma opinião diferente. الاختلاف في رأي رحمة. الاختلاف في أمتي رحمة. O profeta عليه الصلاة والسلام disse. A pessoa pode ter opinião diferente, mas criar divisionismo, dividir-se. ولا تفرقوا. E infelizmente hoje comunidades muçulmanas, comunidades islâmicas, países islâmicos, está tudo dividido. Está tudo dividido. E está dividido de uma tal forma e está enraizada. Esta divisão está enraizada, já está ali dentro. Tipo cancro. Já não há nada a fazer. Ou, mas requer um esforço enorme. واعتصموا بحبل الله جميعا, todos. ولا تفرقوا. E não criemos divisões, né? Aqui o Corão mais à frente dá um exemplo daquilo que eu mencionei há pouco. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. Recorda os favores de Allah. نعمة الله عليكم, sobre vós. إذ كنتم أعداء, quando vós eram inimigos. Não poderiam ver um ao outro. Não poderiam. فألف بين قلوبكم. Allah fez com que os vossos corações se unissem. Criou aproximação, amizade, compaixão, compreensão, diálogo, respeito. فأصبحتم بنعمته إخوانا. E tornaram-se como se fossem irmãos. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. Allah está a dizer, recordem que vocês estavam mesmo a cair no abismo. Aquela gente de Medina, boa gente, mas por causa das influências dos terceiros faziam guerras por nada. Então Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando entra dentro da cidade de Medina, os habitantes de Medina, os responsáveis, eles tinham também os chefes das tribos, os responsáveis, os anciões, podemos dizer assim, vieram ter com o profeta e disseram: Ya Rasulallah. Agora já não é Ya Muhammad, já não é Muhammad bin Abdullah. Agora poderia-se ter abertamente Ya Rasulallah, ó mensageiro de Allah, ó mensageiro de Deus. Em Meca havia essa restrição, medo, perseguição, violência, transgressão, batiam. Mas em Medina já não. Então vieram dizer: Ya Rasulallah, esta cidade de Yasrib passa a ser a cidade de Madinatun Nabi, passa a ter o nome de a cidade do profeta. Porque em árabe a palavra Medina quer dizer cidade. Qualquer cidade é Medina. Medina, cidade. Mas eles disseram que não é qualquer cidade. Madinatun Nabi é a cidade do profeta, é a tua cidade, ya Allah, ya Rasulallah. É tua. E não nasceu em Medina. Nasceu em Meca, o profeta. Foi para Medina. Não foi bem recebido em Meca. Quando foi para Taif, uma outra cidade, foi apedrejado. Foi apedrejado. Então aquelas pessoas de Meca e arredores de Meca, mais em Meca, não receberam, não aceitaram, insultaram, caluniaram, difamaram. Em Medina foi bem recebido.
Em Medina, as pessoas de Yasrib deram o nome de toda a cidade em nome do profeta. É tua cidade, ya Allah. Aqui às vezes dão, por exemplo, o presidente da Câmara de Lisboa é capaz de dar uma chave ao presidente da Câmara de uma outra cidade ou de um outro país, quando visita, simbolicamente, claro, né? Dão a chave da cidade, né? Fica com a chave da cidade. É simbólico. Ali não deram a chave da cidade. Ali não deram toda a cidade. Ali mudaram o nome da cidade para o profeta. Nunca na história da humanidade isto aconteceu. Nós às vezes damos ou conhecemos nomes de algumas cidades. O nome da cidade é nome de uma pessoa que já faleceu. Já cá não está, é homenagem. Ou em nome das terras, ou em nome das plantas, ou em nome de... Medina não. Medina, cidade de Medina. Medina do Nabi. Foi porque as pessoas disseram, Ya Rasulallah, toda a cidade é tua. Tu és o dono da cidade. Tu és o rei da cidade. Tu é que mandas nisso. Queres abrir um supermercado? Abre um supermercado. Queres abrir uma loja? Abre uma loja. Quer construir um prédio? Constrói um prédio. É claro que as construções eram completamente diferentes. Quer construir uma arranha-céus? Quer construir Buruj Khalifa? Constrói Buruj Khalifa em Medina. Isto é, deram todo o poder. E o profeta alayhi salatu wassalam agradeceu, mas não mudou a sua atitude para com as pessoas, a sua humildade, a sua forma de ser, de Muhammad, igual. No entanto, havendo já a liberdade de pôr em prática o Islã, e o pilar básico era o salat, porque o zakat ainda não era dado com aquele cálculo certo, era mais sadaqa, era mais ajudar as pessoas que precisam, as pessoas que necessitam. Dá o que você quiser. O sol, o jejum veio mais tarde em Medina, e o Hajj também. Em termos de pilares, dos 5 pilares, era só salat. Como chamar as pessoas para fazer o salat? Agora aqui já se pode gritar, já se pode tocar, já se pode fazer, já se pode chamar as pessoas. Já podemos dizer, olha, está na hora do salat. Eles não tinham relógios como nós temos hoje, não tinham a forma, os aparelhos sofisticados que nós temos hoje. Maghrib é a hora do pôr do sol. Como é que nós sabemos que é a hora do Maghrib? Ninguém sai fora a ver o sol. Toda a gente vê no relógio, né? Aqui, Maghrib. Antes não era assim. Antes as pessoas tinham que ir, sair, e num sítio onde não houvesse influência das luzes das cidades. Enfim, era um outro contexto. Mas como chamar, o que dizer, como recordar. Então Bilal foi nomeado para chamar, fazer o chamamento para cada oração. Constrói-se o Masjid al-Nabawi. O profeta pessoalmente participa na construção. Carrega tijolos. Suas costas, carrega, ponha, participa. Muhammad, Medina, na construção do Masjid al-Nabawi, participou, fez, né? Não deu ordem, não disse, olha, Latif, põe lá cimento aqui, Khalifa, põe o tijolo aqui. Não, carregou, pôs, ajudou. Rasul. E espiritualmente, teologicamente, religiosamente,
como seres humanos, né, todos nós somos humanos, o lugar de Rasul é o mais alto. Não há a seguir a Rasul, não há mais. Tem Nabi, tem Wali, tem Siddiqin, Shuhada, Salihin. A seguir a Rasul, não há. Então, o profeta podia ficar ali sentado, sem fazer nada, e as pessoas não o criticavam. Não criticavam, ficavam, obedeciam. Mas não, participou. Esta humildade que Muhammad teve. Por isso é que o Corão diz: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. O melhor modelo Allah deu para nós. O melhor modelo. Agora, em Meca havia só um inimigo. Em Meca havia só um inimigo, mushrikin. Em Medina já não. Porque em Medina havia várias outras. Em Medina, para além de as pessoas aceitarem o Islã, mas havia ainda pessoas que eram pagãs. Tínhamos a comunidade judaica que fornecia armamentos às tribos Aws e Khazraj, e eles ficaram como garantia o terreno deles. Então eles só trabalhavam para pagar as dívidas. Os habitantes de Medina trabalhavam, tinham tamareiras, tinham jardins, mas não eram donos do seu terreno. A maioria dos terrenos era tudo penhorado, dívidas. Então, por exemplo, há anos que você andava em guerra, comprava armamentos, comprava espadas, comprava escudos, comprava cavalos, comprava proteção, né? Tem um custo. Eles não gostaram da atitude do profeta sallallahu alaihi wasallam. Veio fechar o nosso negócio. Nós vivíamos disso. Depois, a maior dor de cabeça que alguma vez o profeta teve foi com os hipócritas. Munáfico. Porque Munáfico estava com os muçulmanos e também estava com os mushriquins de Meca. Munáfico. Aparentam ser religiosos. Vêm à mesquita. Fazem salat como nós fazemos. Fazem o zikr como nós fazemos. Participam. Mas só para o outro ver, só para os outros verem, só para não serem desqualificados, para não serem considerados como não muçulmanos. Por isso é que vêm. Mas o próprio Corão fala sobre eles, não sou eu. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Eles acham que estamos a enganar Allah. والذين آمنوا, e os que são crentes. O hipócrita ou os hipócritas acham, हम खुदा को धोखा दे रहे हैं. Nós estamos a enganar Allah. E Allah está a dizer: وما يخدعون. Eles não estão a enganar a ninguém, إلا أنفسهم, a não ser a eles próprios. वो किसी को धोखे नहीं दे रहे, सिवाय अपने आप को. إلا أنفسهم وما يشعرون. E eles nem têm a noção disso. Nem têm a noção. Sabe o que é quando se diz que a pessoa não tem a noção? Vou dar um exemplo mais prático. Imaginemos, uma pessoa nunca jogou Euromilhões. É haram, nunca jogou. Mas um dia alguém influenciou-lhe. Epá, só 2 euros. Disse, não. Ok, então não joga. Dá-me os números. Eu vou jogar. Dá-me os números.
Dá-me 6 números, né? 6 números. 7. E depois tem um número suplementar, não é? 5 para as 2. Jazakallah. Dá-me 5 números. Qualquer. E a pessoa, mas dá. Ele deu. Mais outros 2 suplementares. Também deu. E este amigo foi jogar. Uma semana depois, outra vez. Então, sucessivamente, depois ele próprio vai jogar. Às escondidas. Já não diz ao amigo. Shaitan embelezou o nafs e fez com que ele vá jogar, ou vá beber, ou faça algo, ou deixe de fazer salat, qualquer coisa. Não estou a simplesmente focar nisto. Algo que não queria fazer, está a fazer. Algo que deveria fazer, não está a fazer. Depois passa na rotina. Depois faz com tanta naturalidade. É o que Allah está a dizer. Você não tem a noção. Você faz com tanta naturalidade. O halal ficou haram e o haram ficou halal. O que é halal para você, você deixa de fazer. Já não se preocupa se a carne é halal ou não. Já não se preocupa se tem banha de porco ou não tem. Já não se preocupa se tem fiambre ou se não tem. Já não se preocupa se é álcool, se é cerveja, se é com a cerveja sem álcool, ou se é sumo de fruta, ou se é vinho, se é tinto, se é... E do outro lado, deixa de fazer salat. Deixa. Amanhã vou começar a fazer. Ya Allah, a partir da manhã acordo no Fajr. Hoje dormo sem fazer Isha. Amanhã começo a fazer. E amanhã não começa. Nunca chega. Até que a própria pessoa não tenha essa iniciativa. Né? Então o munáfiq é muito perigoso. Hipócrita é muito perigoso. 2 faces. Há um capítulo enorme que fala sobre eles. Eles vinham ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Masjid Nabawi. Vinham. E alguns companheiros começaram a duvidar. O profeta sallallahu alaihi wasallam sabia quem era, mas nunca expulsou. Eles vinham ter com o profeta e diziam: Ya Rasulallah, Ya Muhammad, Innaka Rasulallah, tu és o mensageiro de Allah. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. Nós testemunhamos que tu és o mensageiro de Allah. E a resposta: Wallahu ya'lamu innaka la rasulu. Ó Muhammad, Allah sabe que tu és. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Allah testemunha que os hipócritas são falsos. Temos 2 testemunhas. O testemunho do hipócrita. Outro, o testemunho de Allah. Allah não está a dizer, Allah não está a testemunhar que eles não são muçulmanos. Wallahu yashhadu innal munafiqin. Allah está a testemunhar que os hipócritas são mentirosos. Innal munafiqin lakadibun. Ittakhadhu aymanahum. Juram. E há pessoas que nós conhecemos que juram: nós queremos o bem. Não querem o bem. Querem é dividir. E sentem-se prazer em dividir a comunidade, a família, a irmandade. Mas dizem: não, nós queremos o bem. Islah. Mas não é Islah que eles querem. A aparência, vamos ver. Isto é uma coisa que o que eu vou dizer pode chocar algumas pessoas, mas é verdade. Nós criamos
rótulos de algumas coisas e de algumas pessoas, ou de alguns estatutos. Criamos rótulos. Como também nós criamos algum preconceito em termos religiosos e em termos de pessoas. Quando nós vimos, por exemplo, uma pessoa, esta pessoa vestiu uma farda branca, uma farda, um casaco branco, com os botões abertos, tem estetoscópio, tem 2, 3 canetas no bolso. O que é que nós achamos que ele é? Médico. Pode não ser. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربي زدنا علما، ربي زدنا علما، ربي زدنا علما. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا، يا مسبب الأسباب سبب أسبابنا، يا شافي الأمراض اشف أمراضنا، اشف أمراض المسلمين والمسلمات، اشف أمراض المسلمين والمسلمات. يا خير الرازقين ارزقنا حلالا طيبا، ارزقنا حلالا طيبا، ارزقنا حلالا طيبا. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا مع الراشدين، اللهم اجعلنا مع الفائزين، اللهم اجعلنا مع المتقين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على القوم المنافقين، فانصرنا على القوم المشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في كل مكان الحرب. اللهم انصرهم وارحمهم، اللهم انصرهم وارحمهم، اللهم انصرهم وارحمهم. اللهم لك سمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وعلى رزقك افطرنا، فتقبل منا برحمتك.